de volta com o RN Acontece. E eu recebo aqui no estúdio o controlador-geral do município, Dionísio Gomes. Controlador, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Controlador, recentemente, semana passada, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, emitiu um decreto com uma série de redução de gastos. O que se pretende com isso? Até onde é possível chegar? Bem, esse decreto é mais uma etapa do esforço que vem sendo feito pela gestão municipal no sentido de adequar os gastos aos recursos que nós temos disponíveis. No início do governo, em 2013, nós estávamos com excesso de gastos, fizemos a reforma administrativa, eliminamos algumas secretarias, fechamos órgãos, reduzimos cargos comissionados, funções gratificadas e, de uma certa forma, nós equilibramos os recursos disponíveis para a prefeitura. Baixamos o índice de comprometimento do despesa com pessoal de 54,56, um pouco acima do limite legal, para 48, quer dizer, adequamos o gerenciamento. Mas nunca esquecemos que gasto, a gente tem que estar trabalhando com ele como se trabalha com unha, né? Todo tempo você tem que estar preocupado e aparando para que não cresça. Em 2014, fizemos um decreto já pedindo para os secretários avaliassem gastos como automóveis, combustível, telefone celular, telefone fixo, e fizemos uma readequação. Então, estávamos funcionando, a prefeitura passou a ter capacidade de investimento, fizemos investimentos na Copa, né, no ano 2014. Ocorre que agora fomos surpreendidos com uma situação atípica. A questão é a receita que caiu, não é a despesa que cresceu. Então, quando a receita cai, o primeiro movimento que você tem que fazer é como gerar novas receitas. Ocorre que as receitas que o município gerencia são receitas que dependem da atividade econômica. Quais elas? Fundo de participação dos municípios, que é um repasse, ICMS e o ISS. Então, as três maiores fontes de receita dependem da atividade econômica. Daí, a gente passou a rever quais os procedimentos, o que é que a gente teria que fazer, e terminou nesse decreto que você mencionou. Qual é a previsão de economia a partir dessas medidas elencadas no decreto, secretário? Muito bem. Estamos com a expectativa de, até dezembro, reduzirmos 8 milhões e meio. 8 milhões e meio. 8 milhões e meio relacionado a corte na terceirização, mão de obra terceirizada, redução de gastos com energia, com água, aluguéis, vamos renegociar contratos, os contratos que já estão vencidos, assinados anteriormente a abril de 2015, porque a gente imagina que o que foi assinado de abril para cá já está adequado ao mercado, né? Quer dizer, a crise ela flutua os aluguéis para baixo. Nós estamos aproveitando esse gap aí para também reduzir os contratos. E uma revisão do pagamento de hora extra. A prefeitura trabalha 24 horas, então a gente tem que ter hora extra, tem que ter atividades extraordinárias. Agora, vamos fazer uma avaliação, o que é que a gente pode demorar, o que é que a gente pode cortar. E daí essa expectativa de 8 milhões e meio. Agora, secretário, se a expectativa é fechar 2015 com uma frustração de receita algo em torno de 100 milhões de reais, a redução de 8 milhões e meio não é pequena, não é pouco simbólica para essa expressão de frustração de receita? Perfeitamente. 100 milhões de reais, a gente está falando, do ponto de vista da Prefeitura de Natal, apenas das transferências. Estado, frustração de receita oriunda do Estado e oriunda da União dá 100 milhões. Nós temos mais 50 milhões das nossas receitas. Então, até o final de dezembro, nós teremos uma redução de 150 milhões de receita. Essa é a expectativa. Muito bem. Quando a gente fala em 8 milhões e meio, pode parecer que é um número pequeno. Mas, primeiro, é expressivo porque ele traz um efeito pedagógico, um efeito de que a prefeitura, que a gestão da prefeitura está preocupada com os seus recursos. Segundo, não foi uma medida isolada. O decreto, embora tenha sido mais destacado, ele faz parte de um grupo de 3 medidas que o prefeito determinou. Primeiro, enviou para a Câmara um projeto de cobrança da dívida ativa. A dívida ativa do município gira em torno de R$1 bilhão.
Então nós estamos melhorando a cobrança, agilizando essa cobrança, e há uma expectativa nessa cobrança para os próximos 12 meses, uma entrada de 200 milhões de reais, 20% da dívida. Então isso aí melhora o nosso caixa. Segunda medida, a do decreto. E a terceira é que no início do governo nós contratamos a Falcone. A Falcone nos deu uma assessoria, né? Deu uma melhorada no processo de folha de pagamento, onde reduzimos 7 milhões de reais, melhorou também as nossas, o gerenciamento das despesas, e parte até desse decreto está muito relacionado também à proposta da Falcone, mas ela também fez um acréscimo de nossas receitas, abertura de perspectiva de receitas. E nós estamos fazendo agora seminários com esse objetivo, ou seja, faz um ano que a Falcone saiu daqui. Nós vamos agora rever o que é que em um ano nós perdemos. Por quê? Porque a consultoria funciona como na casa da gente, né? Você faz um projeto, olha, eu quero reduzir despesas, chama seus filhos, seu esposo, 3 meses depois aquelas despesas já começam a... Né? A mesma coisa ocorre com a receita. Nós incrementamos as receitas na época da Falcone, mas agora estamos revendo o que foi que a gente fez, o que é que a gente pode melhorar a partir daquelas orientações. Então, com essas 3 medidas, e também como todo brasileiro torcendo para a reativação da economia, nós acreditamos que a Prefeitura vai conseguir sair dessa situação. Até mesmo porque não foi a Prefeitura que provocou, né, essa situação, e a Prefeitura fez o dever de casa, que eu acho que é o mais importante. Desde janeiro de 2013 que nós temos realmente apertado o cinto, porque precisamos prestar um serviço melhor à população. Secretário, trazendo aí esses dados que o senhor acabou de apresentar, 150 milhões de reais de frustração de receita. Eu vou direto ao ponto que mais preocupa o servidor público, o salário. Há risco da Prefeitura atrasar o salário com essa frustração de receita e com esse contorno de crise econômica que toma todo o país? Muito bem. O prefeito elegeu como um item número 1 a folha de pagamento. A folha de pagamento. Porque a folha de pagamento, além de beneficiar, além de ser uma retribuição pelo trabalho do servidor, ela também irriga a economia. Né? Um atraso na folha não é só atraso no salário, é um atraso também no pagamento do pão, do leite, da carne. A economia deixa de ter meio circulante e, consequentemente, o imposto diminui mais ainda. Então, toda a concentração hoje do Departamento de Finanças e da Prefeitura é no sentido de juntar todos os recursos, priorizando o pagamento da folha, para em seguida ver a manutenção da cidade e também tapa-buraco. Essas são assim as nossas preocupações de curto prazo. No momento nós não estamos com dificuldade de pagamento da folha, mas a gente não pode, dentro do nosso planejamento, né, nós não podemos garantir o que pode acontecer no futuro, mas hoje essa é a nossa prioridade. Secretário, o prefeito Carlos Eduardo assinou um outro decreto sobre a questão dos débitos judiciais, o saque desses débitos judiciais. O senhor acredita que quanto deverá ser acrescentado à Receita a partir desses débitos judiciais? E outra coisa, é necessário pedir autorização à Câmara para o saque desses depósitos judiciais? Muito boa pergunta, até porque me permite esclarecer. Os depósitos judiciais vinculados à Prefeitura hoje totalizam 30 milhões de reais. A lei nacional que faculta essa liberação, ela permite que se saque até 70%. Tá certo? Porque os 30 ficariam como garantia, e na hora em que houver a necessidade do pagamento do valor qual o depósito está garantindo, a Prefeitura terá que imediatamente bancar. Então é uma maneira de melhorar o caixa, mas não é o caixa amplo, não é o caixa livre da Prefeitura. Esse daí, a lei federal, ela diz que é para ser utilizado na caixa, na Previdência. Então, os recursos que a Prefeitura paga de Previdência, recolhimento a Natalprev aos servidores, que é o ponto que vai ser utilizado esses 21 milhões, que é os 30 milhões dos 70% dos 30 milhões. Agora, precisa passar pela Câmara, secretário? Não, havia essa discussão em todo o Brasil, né? Alguns estados já tinham liberado sem a necessidade da Câmara, já que o governo federal, na hora que ele editou uma lei nacional,
A prefeitura não poderia fazer, a Câmara não poderia fazer uma lei contra. Se ela não poderia proibir. Se ela não pode proibir, consequentemente, ela também não poderia autorizar. O Banco do Brasil reuniu todas as superintendências no Brasil e chegou à conclusão de que um decreto seria suficiente. Então, não só aqui no caso do Rio Grande do Norte, nem no caso de Natal, mas em todo o Brasil, os depósitos no Banco do Brasil serão liberados mediante decreto. Controlador-Geral do município, Dionísio Gomes, muito obrigada por sua participação aqui no RN Acontece. Tá, uma boa tarde, eu que agradeço. Obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. A gente